pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Meu nome é Rafaela Granville, eu sou nutricionista e hoje, continuando o episódio sobre transtornos alimentares, hoje eu vou falar sobre transtorno de ruminação. Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, não sei se essa palavra soa estranha para vocês ou já ouviram uma outra palavra semelhante. Bom, vocês já ouviram falar de animais ruminantes? Bom, eu não sei se vocês sabem do que a vaca, o boi, eles são animais ruminantes. O que é animais ruminantes? O que acontece, por exemplo, com o boi e com a vaca? Quando eles estão pastando, eles vão lá, estão no campo, estão pastando, comem a grama, engole, mastiga, engole aquela grama vai para o estômago deles, certo? Só que existe um compartimento no estômago deles que se chama rumen. E aí o que vai acontecer? Essa grama, esse pasto, ele vai ser digerido ali nesse compartimento do estômago, o rumen. Vai fermentar, mas depois ele vai voltar para a boca do boi ou da vaca, para novamente esse animal mastigar e engolir. Então, esse transtorno de ruminação é o ato da comida voltar para a boca. Basicamente é isso. Aí você vai me perguntar, mas Rafa, mas a gente tem rumen no estômago? Mas quando você come alguma coisa e a comida volta, não é vômito? Bom, primeira coisa, a gente não é um animal ruminante, tá? Eu só dei o exemplo do boi e da vaca para vocês entenderem a definição de ruminação, que é o ato da comida voltar para a boca. Só que diferente do vômito, né? O vômito, quando a pessoa ela sente vontade de vomitar, quando ela vomita, ela tem o quê? Antes do vômito, ela tem náusea, ela tem mal-estar, né? Ela fica enjoada, e aí ela vai vomitar. Diferente do transtorno de ruminação. O transtorno de ruminação, a pessoa não vai sentir náusea, ela não vai sentir enjoo, ela não vai sentir mal-estar. Ela simplesmente vai sentir uma contração do qual ela não forçou, ela simplesmente teve uma contração involuntária na região abdominal, que vai fazer com que o que ela comeu, que está lá no estômago, volte para a boca, né? Só que nem sempre no transtorno de ruminação, esse paciente ele vai ter esse episódio, né, de voltar a comida, não necessariamente quando ele acabou de comer. Existem relatos, às vezes, do paciente que ele não comeu nada, ele tá com o estômago vazio, de barriga vazia, e às vezes ele fez só um esforço um pouco maior, um esforço físico, e acabou tendo também essa contração involuntária ali na região abdominal, fazendo que o suco gástrico que estava no estômago dele também volte, entendeu? Então não é só em situações onde o paciente come, ele vai ter essa regurgitação, essa volta do alimento, mas muitas vezes ele com o estômago vazio, tá? E esse transtorno, esses episódios, eles podem variar muito. Ele pode variar por dias, né? A pessoa pode ter todos os dias esses episódios, e durante um único dia ela ter vários episódios, tanto depois, logo após as refeições, ou também em momentos que ela não comeu, que o estômago dela já está vazio, ela também pode ter episódios também de ruminação. E ela pode ter esses episódios algumas vezes durante a semana e algumas vezes durante o mês, tudo depende, ok? E como que é essa regurgitação, essa ruminação? O paciente ele pode voltar essa comida, né? Ele sentir essa contração abdominal, voltou essa comida. O paciente ele pode, no momento que ele sentir que a comida tá voltando, ele fazer um movimento contra, né, de deglutição, e aí aquele movimento vai fazer com que a comida volte. Ele pode deixar muitas vezes que a comida volte, e aí ele vai cuspir a comida,
Ou ele pode deixar a comida na boca mesmo, ele não cuspir e ele simplesmente mastigar novamente e engolir. Então, pode acontecer dessas 3 formas. E lembrando que não necessariamente vai acontecer depois que ele comer, tá? Ele pode também estar com o estômago vazio, fazer algum esforço físico e causar esses episódios também, ok? Bom, como que é a questão do diagnóstico? O diagnóstico, gente, pode variar de acordo com o protocolo que você está seguindo, se você é um profissional da área da saúde. Nós temos o Roma 4, nós temos o DMS-5 e o CID-11. Só que eu não vou falar deles aqui no vídeo, porque eu não quero ser tão técnica. Eu penso que não é só estudantes e profissionais que estão assistindo o vídeo, mas também outras pessoas que não são da área. Então eu quero falar de forma mais clara possível para que todos entendam. E também porque esses protocolos, eles também têm algumas divergências em relação a esse transtorno. Porque esse transtorno, apesar de ele ter sido descrito há muitos séculos atrás, a primeira vez que foi descrito foi em 1618, né? Ainda assim os estudos são escassos sobre esse transtorno. Então esses protocolos têm algumas divergências em relação ao diagnóstico, desde tempo para se diagnosticar, por exemplo, dependendo do protocolo, ele pode dizer que se você tiver esses episódios durante um mês, mais de um mês, você pode ser diagnosticado com esse transtorno. Outro já diz que é entre 1 mês a 6 meses. Outro diz que pode estar associado com algum outro problema de saúde. Outros protocolos desses que eu citei pode dizer que não está associado a nenhum outro problema, a nenhum outro transtorno, a nenhum outro problema psicológico ou até orgânico, não. Então, para não discutir sobre isso aqui, senão vai ficar um pouco confuso, eu não vou falar. O que eu fiz? Eu realmente demorei para gravar esse vídeo porque eu fiquei pesquisando várias coisas e como os estudos realmente são muito poucos sobre isso, eu achei um artigo muito interessante e que eu vou deixar aqui para vocês na descrição, que eu achei no PubMed, é um artigo recente. E esse artigo é bem bacana porque eles fazem um estudo de caso de um paciente que foi diagnosticado com esse transtorno e também faz discussões sobre esses protocolos, sobre o que o DMS-5 fala, sobre o que o CID-11 fala, do que o Roma 4 fala. Então, eu vou contar um pouco desse paciente. No artigo, descreve que esse paciente, durante anos, ele teve esses episódios de ruminação. E que ele tinha logo após as refeições, né? E tinha 30 minutos após as refeições e durante mais 1h30, 3 horas depois de ter comido alguma coisa, ele ainda continuava tendo esses episódios de ruminação. Só que conforme ia passando as horas, ele já não sentia mais a comida voltando, era só mais o suco gástrico, né? Aquela acidez do estômago. E ele também falava, né? Também fala no artigo que ele, quando tinha fazer mais algum esforço físico, não necessariamente atividade física, ele também tinha episódios de ruminação. Então, o que isso acarreta no paciente, né? Além dessa situação desconfortável que o paciente sente. A pessoa ela pode ter perda de peso, que inclusive no artigo fala que esse paciente perdeu peso, né? O paciente, quando ele tem essa ruminação, esse ato da comida voltar, muitas vezes ele vai engolir, nem vai chegar a mastigar, vai engolir novamente, ou ele vai mastigar e engolir novamente, como também ele pode cuspir. Então, tanto o ato dele cuspir essa comida, ele está cuspindo a caloria que ele consumiu, então isso vai ajudar ele a perder peso, como também no próprio artigo descreve que esse paciente, ele não chegava a cuspir a comida, mas ele criou associações de determinados alimentos com os episódios, então ele também passou a evitar determinados alimentos. E isso também pode causar prejuízo, porque dependendo desses alimentos, pode fazer esse paciente perder peso, porque ele vai comer menos, vai diminuir a quantidade, com medo de ter essas regurgitações, né?
enfim. Então, isso também descreve ali. Além também de outros problemas, né, gente? Se a comida fica ali, ou a acidez desse estômago voltando todo o tempo para a boca, isso pode causar um prejuízo na arcada dentária. Além também de fatores psicossociais, eu acho que é assim que fala, né? Porque imagina só, o paciente com esse problema, ele não vai se sentir à vontade de comer fora, de comer na frente das pessoas, porque ele sabe que a qualquer momento ele pode ter esse movimento de contração abdominal e a comida voltar. Então, essas pessoas geralmente se isolam. E isso prejudica muito a questão não só social ali, psicológica, afeta no trabalho dessa pessoa, né? Então, tudo isso descreve no artigo. Bom, um outro fator interessante que eu queria passar para vocês, que fala nesse artigo, que é importante nós profissionais a gente saber disso, é como a gente vai questionar esse paciente, né? Porque muitas vezes, que nem no caso aqui desse artigo desse paciente fala que ele demorou anos para ser diagnosticado. E aí ele foi tratado com inibidores de bomba de prótons, e o único efeito que teve para ele ali foi diminuir a questão da acidez, mas ele continuou tendo os episódios de ruminação. Fez uso de medicamento para ansiedade, mas também não resolveu. E até que depois de alguns anos, ele achou um médico que era um gastroenterologista e que conseguiu diagnosticá-lo com transtorno de ruminação. E aí passou para eles 2 tratamentos, terapia cognitivo-comportamental e respiração diafragmática, que eu vou deixar aqui um link para vocês de um vídeo falando sobre a respiração diafragmática. Então, essa respiração, ele começou a fazer sessões para aprender a fazer essa respiração, que o que acontece? Quando ele sentisse que fosse acontecer, né, essa contração, ele usasse esses exercícios de respiração diafragmática para conseguir conter esse alimento, e esse alimento, ou se ele tivesse de estômago vazio, com que a acidez não voltasse para a boca. E no relato do artigo fala que depois de alguns episódios, isso ajudou a diminuir essa regurgitação que ele tinha. Porque no caso desse paciente, ele não tinha assim uma vez ou outra durante a semana, durante o mês. Ele tinha todos os dias e chegava a ter até 50 vezes esses episódios num único dia. Então pensa como que era a vida dessa pessoa. Isso realmente diminui muito a qualidade de vida do paciente, né? Então, com a terapia cognitiva comportamental e com as sessões de respiração diafragmática, isso fez diminuir para 1 episódio diariamente. Então, olha só como ajudou esse paciente. E no próprio relato do artigo fala que ele ganhou peso, que ele voltou a conseguir fazer algumas atividades, porque às vezes ele não conseguia subir escada porque ele tinha, né, essa regurgitação. Então, isso, ele passou a ter mais segurança para fazer as coisas dele, ok? E aí, no artigo, tem algumas perguntas que eu acho bem interessantes, que falam como nós, profissionais, podemos perguntar para esse paciente. Então, vou ler para vocês. Bom, quanto tempo depois de comer o material volta a subir? Quantas vezes o material volta depois de iniciado? Então, esse material que ele fala é a comida, tá, gente? Ou também o próprio suco gástrico, né? Porque daí, quando você perguntar assim pro paciente, ou você pode até perguntar assim, comida ou você sente uma acidez voltando também? Você pode até reformular a pergunta, tá? Qual é o gosto desse material também? É da comida? O paciente vai falar, da própria comida que eu acabei de comer. Não, é mais ácido. Você tem uma sensação que indica que o material está prestes a voltar? Também para saber se o paciente, eu fiquei enjoada, eu tive náuseas, mal-estar, porque o paciente, gente, ele não tem noção. Quem tem que ter noção é a gente. O paciente não conhece os termos técnicos, ele não estudou isso. Então ele vai falar muitas vezes assim, vai chegar no consultório e vai falar para você, olha, eu acabo de comer, ou eu faço algum esforço a mais, um exercício, que seja subir escada ou carregar alguma coisa pesada, e eu vomito. Do nada eu vomito.
Pode ser que ele até comente que tem a contração abdominal, mas pode ser que ele não comente, que ele só fala que vomita. A gente, como profissional, tem a obrigação de perceber, né? E quem sabe usar essas perguntas para conseguir diagnosticar. Porque você sabendo as perguntas chaves, isso vai ajudar mais você diagnosticar mais rápido esse paciente e tratá-lo mais rápido, ok? Aí também tem uma pergunta aqui que fala se antes dele vomitar, né, se ele sente enjoo, náusea, se ele gospe, se ele mastiga e engole, se ele sente um prazer também, que é uma das coisas que eles discutem no artigo, que já tiveram relatos de outros pacientes, né, de outros estudos que eles colocaram nesse artigo, que tem pacientes que relatam que quando a comida volta e eles vão mastigar, eles sentem uma sensação de calma, de prazer, porque às vezes esse paciente é ansioso, então quando volta a comida ele sente uma calma, né? Então tem tudo isso. Bom, e para finalizar, por que eu não falei dos protocolos internacionais? Justamente por isso. Porque alguns desses protocolos que eu citei no começo do vídeo, como o DMS-5, CID-11, Roma 4, no caso do CID-11 e do DMS-5, eles falam que não pode ter nada associado a esse transtorno, né? Não pode ter nenhum outro problema de saúde, que seja gástrico ou algum transtorno alimentar. Já o Roma 4, não, ele também fala que pode sim estar associado a algum outro problema de saúde, pode também ter uma questão psicológica, um trauma. Então, são duas coisas, né? A pessoa ela já podia ter algum problema psicológico que acarretou esse transtorno, como não, ela desenvolveu esse transtorno, teve algum problema de saúde que seja orgânico, e desenvolveu esse transtorno e depois, devido a esses episódios, sentir vergonha, né, de estar na frente das pessoas, de comer na frente das pessoas com medo de ter essa regurgitação, se isolam e também podem desenvolver algum problema de ansiedade, depressão, enfim. Então, eu acho legal esse artigo porque ele discute sobre esses protocolos e também fala sobre esse paciente. E no próprio artigo fala que esse paciente ele melhorou o quadro dele, então ele passou a ter um pouco mais de qualidade de vida. Eu, Rafaela, como profissional, eu já sou mais da linha do Roma 4. Eu acho que sim, pode estar associado a alguns outros problemas de saúde e também até problemas psicológicos. Porque quando você estuda sobre transtornos alimentares, você vê que sempre tem um fator psicológico, né, gente? E o nosso corpo, muitas vezes, ele demonstra muitas coisas, não só por influência de algo que você está comendo, às vezes o seu ritmo de vida, né, seu cotidiano, às vezes você não come bem, você não pratica atividade física, o seu corpo vai começar a dar sinais de algumas falhas, vamos dizer assim. Mas também a questão psicológica também tem muita influência sobre a nossa saúde, né? Ainda mais algum trauma que você sofreu na infância, que muitas vezes você também nem lembra e isso pode influenciar. Se você pesquisar na internet, você vai achar, já tem bastante artigos falando sobre a influência do nosso cérebro com o nosso trato gastrointestinal. Então, é minha opinião, tá? Eu acho que no caso desse transtorno, ele pode estar sim associado que seja um trauma psicológico ou até algum problema também orgânico. Mas aí é minha opinião, tá, gente? Porque eu tô seguindo a linha do Roma 4. Se vocês estiverem curiosos, leiam esse artigo que eu vou deixar na descrição para vocês e também pesquisem sobre esses protocolos para vocês também criarem a opinião de vocês, ok? Que é importante. A gente tem que estudar a parte técnica, mas a gente também tem que juntar com o nosso cotidiano profissional, a nossa parte clínica, da nossa vivência, para ajudar a gente, ajudar esses pacientes também. Vai ajudar a gente como profissional e vai ajudar os pacientes, tá bom? E é isso, galera. O vídeo ficou enorme. Eu espero que vocês tenham entendido o que é transtorno de ruminação. Lembrando que esse transtorno eu estou falando mais de adulto e adolescente.
Não estou falando sobre criança e nem crianças abaixo de 2 anos, que também tem diferença pro diagnóstico, tá? Eu não quis falar nesse vídeo, senão ia ficar muito grande, já ficou grande. Imagina se eu entrasse também na parte infantil, eu acho que daí ia misturar muito, já ia ficar um pouco mais complicado e confundir vocês, tá bom? E é isso, se vocês tiverem dúvidas, escrevam aqui nos comentários, aqui na descrição, né? Na descrição do vídeo. Eu respondo, mas eu confesso que eu demoro um pouco para responder, mas um dia eu respondo. E também me sigam lá no Instagram, @RafaelaGranville, Granville com 2 L's, .nutri. Ah, e se quiser me manda uma mensagem lá também, eu também demoro para responder, mas eu respondo, tá bom? Um dia eu respondo, gente, fica tranquilo, é que eu sou bem corrida, mas eu respondo, eu tenho o maior prazer em responder vocês, porque eu quero é passar conhecimento. Esse vídeo, a minha intenção não é só para profissionais ou estudantes, mas também para pessoas que não são da área, porque muitas vezes você pode ter esse transtorno e você não sabe, né? E às vezes você já passou por vários profissionais e ainda não foi diagnosticado, ou você tem alguém da sua família ou alguém que você conheça, então é interessante, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte o vídeo que vocês me ajudam bastante. Se inscrevam no canal, se vocês são novos aqui, sejam bem-vindos. E compartilhe também se alguém que vocês conhecem que pode ter esse transtorno ou que vocês desconfiam, tá bom? E é isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo.